Não sou criatura nem do mundo da fantasia, nem da realidade, nem dos sonhos, nem da bruxaria. Não sou homem nem mulher, Deus ou demônio, canção ou história. Não sou um, sou uma legião, sou saltimbanco. Na verdade, eu acho que o circo me achou. Eu acho que foi o inverso, na verdade. Eu tinha acabado de me formar em marketing e eu tava com 26 anos, tentando descobrir a vida, quem eu sou. E uma amiga produtora, que trabalhava para um promotor na época, virou pra mim e falou assim: Mariana, e aí, você terminou a faculdade, o que você vai fazer? Como é que tá teu inglês? Eu falei, putz, meu inglês é uma porcaria. Ela falou, tá bom, vem, quer trabalhar comigo? E foi assim que começou. Tem o pessoal do Circo du Soleil que tá chegando em São Paulo e eu preciso de alguém, cara de pau, pra vir buscar o pessoal no aeroporto. Eu falei, tá, eu acho que eu posso fazer isso. E aí, meu primeiro trabalho com o circo, meu primeiro contato com o circo foi a plaquinha do circo buscando o pessoal no aeroporto. E naquele momento eu já percebi que tinha alguma coisa diferente. Meus pais têm uma produtora, um estúdio de música no interior. A gente fez muito televisão. Aliás, o Sérgio Reis, O Tamanho do Brasil, era gravado na minha casa. Foi o meu primeiro contato assim, com produção, com operação, com operacional que eu tinha tido. E tinha sido isso, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos ainda, estava no colégio e tal. E depois disso, eu me formei em marketing. No ano que eu me formei, eu recebi essa proposta de fazer esse freelance. Então, na verdade, eu parti da faculdade ao circo. Ninguém da minha família é de circo. Todo mundo é artista, todo mundo é músico, todo mundo é letrista, minha mãe é poetisa. Mas a ideia do circo, na verdade, chegou na nossa vida, eu acho que de todo mundo, né? Foi uma surpresa na vida de todo mundo. E naquele momento, quando eu comecei, no meu primeiro contato, era uma coisa muito local ainda, né? Eu fazia o transporte, ia buscar o pessoal, fazia a tradução, às vezes me ligavam de madrugada, Mariana, como é que eu compro fralda aqui, sabe? Coisas assim, tipo, porque era a primeira vez que eles tinham contato com o Brasil, com o brasileiro, com São Paulo. Então, eu dava essa assistência para eles, mas era uma coisa muito local. Meus pais apoiaram 100%, 1000%. Quando eu resolvi que era isso que eu queria fazer, meus pais, vai descobrir o mundo, vai com eles e vai embora. Eu acho que primeiro é o ambiente, eu acho que você entender a maravilha que é você viajar numa turnê, que você tem a possibilidade de conhecer o mundo inteiro, trabalhando com pessoas extremamente profissionais nas suas áreas, em que eu posso chegar e falar assim, eu não sei fazer isso, como é que eu faço isso? E você ter um profissional lá dentro que sabe fazer e muito bem, porque eu tinha essa dificuldade de trabalhar com produção no Brasil, a gente sabe como é que é e a dificuldade que é. Então, de repente, uma empresa canadense que vem pra cá com uma organização absurda, pra mim aquilo já chamou minha atenção, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. O fato das pessoas viajarem juntas, elas viram realmente uma família. Porque é com quem você pode contar. Você conta com seus colegas de trabalho. Você sai do trabalho, você vai jantar com as pessoas do trabalho, você vai no cinema com as pessoas do trabalho, porque você não conhece mais ninguém. Você vai para países com línguas diferentes, com culturas diferentes, que você não faz a menor ideia. Então isso chama uma atenção, é um atrativo, né? Para certas pessoas, não é para todo mundo. Eu acho que o circo não é para todo mundo. Mas eu acho que tem algumas características que as pessoas se unem dentro do circo e aí fica difícil sair, né? Eu trabalhei em outros espetáculos do Circo du Soleil, sim. Eu comecei como promotor, eu fiz Saltimbanco aqui no Brasil, que foi o meu primeiro. Depois a Alegria veio, fiquei um ano com eles aqui na turnê. Fiz um pouquinho do Quidam e aí do Quidam eu já fui embora pro Totem. E aí no Totem eu já estava no Canadá e aí eu comecei a trabalhar no Front of House, que é a parte de alimentos e bebidas e a parte de merchandising. Trabalhei com eles durante 9 anos e que foi a minha maior escola. A estrutura, eu acho que é uma estrutura gigantesca.
Existe uma qualidade, uma busca pela qualidade. Existe uma coisa que eu aprendi com eles, assim, de cara, é que se um problema acontece 2 vezes, isso é um problema, a gente tem que resolver. Vamos corrigir agora para que a gente não tenha esse problema no futuro. Então, criou-se uma empresa de que, ao momento que você pensa no problema, a solução ela já está feita. E ele investe nisso, né? De falar assim, cara, a gente chega, realmente a porta abre nesse horário, a pipoca tá gostosa. E não só para o público, para todos nós, porque a gente vive é a nossa vida, né? A gente também tem essa logística da onde a gente vai morar, como é que vai ser nosso transporte, aonde a gente vai dormir, porque, pô, bem ou mal, você vive pro circo. Então eu acho que tem essa estrutura deles que realmente é incomparável. Na verdade, eu acho que todo mundo tem a mesma condição aqui. Mesmo a pessoa que está há 25 anos no circo e a pessoa que entrou agora, ela tem as mesmas regalias, ele vai almoçar no mesmo lugar, vai dormir nos mesmos hotéis e tem a mesma van que vai buscar você e levar para casa. Assim, a contratação em si, eu acho que tem uma particularidade do que cada um faz, mas no geral, todo mundo tem exatamente as mesmas regalias, não existe diferença entre um e outro. O que muda pra gente não é dentro do trabalho, né? O que muda é o fora, que geralmente é diferente, né? Você tá no escritório, você sai e vai viajar. A gente, o que muda é o ambiente fora. Então a gente sai do portão 1, que é sempre o portão 1. Tudo é localizado da mesma forma. O que muda é o lado de fora. Então é uma oportunidade incrível, né? Que a gente viaja e abre a portinha e tá num outro lugar, num outro país. Então a gente tem três formatos de show, né? Que a gente tem o Big Top, que é onde a gente vive, que é onde a gente tá agora. A gente tem o Arena, que é bem mais curto, são períodos de 1 a 2 semanas no máximo. E tem os fixos, que são os shows em Las Vegas, que o teatro é construído para aquilo. Então é outra vibe, é outra coisa, é bem diferente. Mas geralmente a gente fica de 1 mês a 3 meses em cada cidade. Dá essa chance também da gente conhecer a cidade, de ver, né, de ter... conhecer a cultura, conhecer as pessoas, os locais, porque tem muita gente local também que o circo contrata. Uma média de 150 pessoas locais que a gente contrata, então o circo também gera emprego local. Eu ainda não fiz Europa, os países que eu rodei eu ainda não fiz Europa. Eu tô assim, olha, por favor, me leve pra Europa. Eu ainda não fiz Europa, mas Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, que foi uma surpresa enorme pra mim. Meu país favorito, assim, de viajar, de conhecer, foi a Nova Zelândia. Eu sou aderecista do Cirque du Soleil, Bazar, agora no momento. Eu cuido de todos os adereços do show, desde a manutenção deles até a criação de alguns. Durante o espetáculo, obviamente, a gente está dando todo o suporte para os artistas no backstage, como técnica de palco. E de criar, e ser possível criar props dentro do que já existe para que a qualidade deles sempre melhore, né? Pra gente evoluir. Um bom aderecista, primeiro ele tem que ouvir os artistas. A gente não cria um adereço só para ele estar ali e ele estar, né? Ele faz parte do movimento do artista, né? O artista ele tem que falar para você como ele tá se sentindo. Se ele tá vestindo um chapéu, ele tem que dizer para você se aquilo tá caindo, se aquilo tá apertado, se tá muito solto, se tem algum problema, porque aquilo vai influenciar no show, na hora do show. Então, se eu faço um chapéu, que o chapéu tá caindo, o artista ele não vai estar livre para fazer aquilo que ele quer. Então, eu acho que é uma parte muito importante de um bom aderecista é ouvir o que o artista que vai tocar naquele adereço tem para dizer. Eu acho que o fato do circo procurar o profissional que tem ideias e que traz ideias, eu acho que isso é uma agregação para os dois, né? Agrega tanto para o profissional quanto para a empresa. Então existe uma troca muito grande entre o circo e o profissional que ele contrata. Quando eu estava trabalhando no show no Totem, a gente estava em Singapura, a gente ia incluir um ato novo, que era de uma contorcionista, de uma dupla de contorcionistas, que, aliás, se vocês não viram, vão assistir, porque é lindo. A Yuna, maravilhosa. E eles precisavam criar uma mesa. Podiam procurar um profissional do local, podiam procurar voltar para Montreal para criar essa mesa, ou eles poderiam procurar
com a gente, que nós estávamos em turnê, que a gente conhecia o show, que a gente conhecia a iluminação, como era feito e tal, e eu tive a oportunidade de ser oferecida a fazer esse trabalho. E foi um processo maravilhoso, porque eu fui extremamente livre de fazer isso. Eles me deram um briefing do que eles queriam e eu praticamente apresentei o que eu achava que poderia funcionar no show. E a confiança deles. Então, pra mim, aquilo foi uma coisa... Meu Deus do céu, eu tô criando um negócio dentro do show do circo. Isso foi maravilhoso. Cada vez que a gente chega numa cidade é uma coisa incrível, né? Porque você chega aqui e tem um estacionamento. Como que em 10 dias do chão de concreto vira isso aqui? Uma coisa que eu acho interessante é que você só pode contar com essas pessoas que estão no circo, certo? Então, você tem que ter um número de qualidades, de coisas que você tem que aprender e que o circo te gera isso. Ele te dá a possibilidade de você aprender coisas que você jamais aprenderia. Tipo, dirigir empilhadeira. Quando que uma aderecista vai dirigir uma empilhadeira, certo? Mas você precisa, porque você não tem ninguém mais, é você com você. Então, um caminhão chega... Você vai lá com a sua empilhadeira, desce as caixinhas, arruma tudo, desmonta, monta o palco, monta tudo. Quando o adereço chega, a gente já tá trabalhando há 6 dias, entendeu? Então a gente já montou o chão, montamos o palco, montamos esses painéis que você tá vendo no chão, entendeu? Então assim, isso tudo somos nós que fazemos. E quando o adereço chega no palco, no backstage, significa que já tá pronto pra começar o show. Os artistas já chegaram, eles já estão ensaiando. Então nesse momento é um momento em que a gente começa a fazer manutenção. Então é um momento que os adereços estão ali, estão abertos, então a gente dá uma checada em tudo, vê tudo que tem que fazer e fala assim, bom, vai começar os ensaios gerais no palco. Então eu sei que eu tenho 4 dias para pegar, priorizar tudo que eu tenho que fazer. Até o show sair, a gente faz a manutenção pequena e aí quando o show sai, durante esse período de shows, a gente tem projetos maiores. Então investir em criar um props novo, mas é mais ou menos assim que funciona. A gente tem a montagem, quando entra, vira uma manutenção pequena, durante a cidade a gente tem projetos maiores. Eu acho que o maior problema de adereço é que você tem que investir muito dinheiro para testar coisas, para testar materiais. Como é que você vai mexer com uma espuma se você nunca mexeu com essa espuma? Você tem que comprar a espuma. Então ele exige que você tenha uma certa garantia para você poder testar isso. Existe uma escola no Canadá que, aliás, é fantástica, porque como em Montreal, especialmente, eles precisam de profissionais técnicos. Então, eles têm uma escola incrível em Montreal, que oferece e aí não paga para você ir. O governo ainda paga você para você estudar. Mas não adianta, a gente tem que... você aprende fazendo. Você vai aprender mesmo o negócio? Quando? Quando você vai trabalhar, não adianta. Você pode ter uma base. Eu comecei com o circo com front of house, que é a parte de alimentos e bebidas. Como eu tinha saído de produção, eu entrei na produção operacional do circo, então eu tinha que me envolver tanto com o alimentos e bebidas, quanto o merchandising, quanto a ala do VIP. Então eu preparava toda a desmontagem deles antes da gente desmontar. Então a logística, a noção de logística que você tem que ter é muito grande. E eu fui aprendendo ao longo do tempo. Isso me deu assim uma ideia geral do que era o circo e de como é que a gente se movia. Quando eu cheguei em Singapura, que eu tive essa oportunidade de criar essa mesa de contorcionismo, me deu um estalo. Eu falei, putz, eu acho que eu tenho essa coisa, minha família, todo mundo é músico, todo mundo é artista. E aí tem a dificuldade, né, meu? Como é que você vai mudar para um negócio que você nunca fez? Falei, bom, eu vou ter que aprender de alguma forma. E eu comecei a doar horas de trabalho pro props. Então eu trabalhava minhas 40 horas na front of house, na frente da casa, e 20 horas por semana eu trabalhava pro props, de graça. Eu tive a sorte de conhecer e ficar muito próxima da Khadija, maravilhosa, uma mulher fantástica que passou na minha vida, que eu trabalharia pra ela fazendo qualquer coisa. Se ela fala assim, Mariana, faz qualquer coisa pra mim, eu vou. Aí daí ela fala assim, bom, vem aqui, vem limpar o 54 pra mim. Eu falo, tá bom, vamos lá. Só que aí no meio de tô limpando, eu tô olhando os props. Eu falo assim, cara, mas do que é feito isso aqui? Isso aqui é do quê? Ah, tá, é borracha. Ah, borracha, mas tem...
Que tipo de borracha? Ah, tá, borracha. Aí você vai lá na internet e fala assim, tá, borracha tal. Eu já tava, tipo, há 6 meses fazendo isso. Foi um período longo e eu tive muita sorte, porque a assistente da Khadija saiu e tinham pessoas incríveis de adereços que queriam trabalhar para o circo e tal, mas não tinham a ideia de o que era uma desmontagem e montagem. Não sabiam dirigir uma empilhadeira, não sabiam o que era um case, não sabiam como é que era esse movimento. E foi aonde eu tive a sorte. Eles falaram, bom, tem uma pessoa aqui que sabe fazer esse movimento. O resto a gente vai ter que ensinar de qualquer jeito. E aí eu tive muita sorte. Você trabalhar com os artistas, você entende a necessidade deles e são eles que estão ali brilhando, né? Então você dá esse suporte para eles. Para mim, eu me sinto como um artista também. Então somos artistas do escuro ali. Então você sempre sente um orgulho de falar, cara, isso aí, ó, eles estão aplaudindo e tal. E eu também tô fazendo parte disso, tá ali na frente, né? Eu acho que é essa parte melhor. Eu acho que é o melhor. Eu acho que tem várias coisinhas maravilhosas, mas eu acho que essa sensação de você estar ali no palco junto com o artista, eu acho que é a melhor parte. Estando numa turnê, eu acho que o mais difícil é conseguir fazer todos os projetos que a gente tem, sabe? Porque ao momento que a gente acostuma com a cidade, a gente tem que mudar e mudar. Mas é uma coisa que também a gente adapta, sabe? Mas eu acho que não tem de pior, eu acho que não tem nada, não. Eu acho que tem só coisas positivas. Com essa questão de evolução da tecnologia, eu acho que o circo ele é muito pioneiro nisso, né? Então ele tem um recurso para poder buscar as pessoas certas e criar e trazer a tecnologia acompanhando, né, o movimento e o tempo que a gente está. A evolução da tecnologia começa a envolver todos os setores juntos, né? Começa a colocar todo mundo junto. Fala assim, cara, por que eu preciso só fazer um negócio de espuma se eu posso fazer esses negócios de espuma mexer? E aí você começa a sacar, pô, tá mexendo agora, por que a gente não vai botar uma luz nisso aqui? Ah, tá. E aí isso vai aumentando e vai crescendo, então vai envolvendo muita coisa e as pessoas vão começando a aprender sobre outros departamentos também. Então eu acho que o circo também é muito pioneiro nisso. Dia de espetáculo. A nossa rotina, cada um, obviamente, no departamento é diferente do outro. A minha rotina, geralmente eu chego aqui algumas horas antes do show. Eu tenho esses projetos, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente está criando, alguma coisa que a gente está modificando. 2 horas antes do show, a gente começa o preset. O preset, ele é o momento em que a gente vai ver se está tudo funcionando, em que todo mundo está fazendo o preset junto. Então, luz, som, props, carpintaria, tá todo mundo trabalhando junto naquele momento para ver se tá ok, tá tudo certo, para que a gente não tenha que corrigir nada e a gente ainda tem 2 horas para corrigir se precisar. Durante o show, tem que estar muito ligado com qualquer mudança, qualquer troca, um artista que por alguma forma não entrou, então existe essa mudança também de última hora, então você precisa também conhecer o show muito bem. E pós-show é guardar tudo, ter certeza de que tá tudo carregando, que tá tudo certo pro próximo dia. Nós temos alguns departamentos que a carpintaria, que mexe mais com a parte estrutural de palco, ter certeza que as estruturas estão da forma correta, estão firmes, protegidas, eles fazem manutenção semanalmente para ver se tá tudo no lugar. Aí nós temos o som, que para mim, assim, é um dos grandes departamentos, porque sem música a vida não acontece. O departamento de som. Aí nós temos iluminação, nós temos os riggers. Eles estão focados 24 horas, porque obviamente se eu errar meu props, ele quebrou um props. Então, durante o show, eu acho que se todo mundo falhar, os riggers são os únicos que não podem falhar, que estão ali para proteção de todos nós, né? Tem muita estrela, tem grandes estrelas. Eu acho que a gente reconhece assistindo um negócio e falando assim, meu, que lindo que tá isso, né? Como que as pessoas estão tão naturais dentro de um ambiente. Eu acho que é isso, eu acho que o Props ele tá nesse lugar, sabe? Eu acho que é a mesma coisa que quando você desliga o som. Se você desligar, você vai sentir que tem uma diferença, tem alguma coisa errada. Eu tive a sorte de nunca eu tive pessoas muito mão na massa, muito pé no chão, assim, muito
com vontade de ensinar e com vontade de passar informação, porque eu acho que é isso também, dentro do próprio do adereços, eu acho que tem muita coisa, você tem que ter guias, né? E eu tive a sorte de ter alguns na minha vida. Tendo trabalhado na frente da casa, eu comecei assistindo o momento em que eles estão entrando, né? Naquele excitação, né? Você vê as criancinhas, a mãe chegando e carrega o filho e compra a pipoca, aquele movimento de tipo, não, vamos sentar e tal. E é o momento que às vezes eu olho por trás da cortina ali e eu aproveito pra olhar pra eles e vejo aqueles rostos, né, sorrindo e falando, cara, e é por isso que a gente tá aqui. Eu já estive ali, eu tô ali. Às vezes eu vou assistir o show e eu tenho essa mesma sensação. Eu também sou público. Eu acho que o circo me tirou da rotina, da possibilidade de eu ter uma rotina única e eu não me encaixar nessa rotina. Então eu acho que todos os dias eu acordo e falo assim, meu Deus, eles vieram, me buscaram, me levaram e... obrigada. Eu futuro espero continuar aqui por mais alguns anos, enquanto eu conseguir levantar uma caixa. Enquanto eu conseguir levantar ou andar com a minha empilhadeira, eu espero estar aqui. Velhinha, acho que eu vou pra fazenda, né, onde meus pais moram, tomar meu chá, pintar o cabelo de roxo e é isso. Eu acho que no final eu nunca ouvi. Eu acho que foi uma coisa que eu percebi na minha vida, que se você tá muito confortável no que você tá fazendo, tá na hora de mudar. Eu acho que a partir do momento que você não tá aprendendo mais nada, eu acho que é hora de você ter um movimento grande na vida. O circo me deu liberdade, me deu oportunidade, me deu acolhimento. Eu acho que o que ele não me deu, não é que ele não me deu, eu acho que é saudade do que eu não posso ter naquele momento quando a gente vai embora. A minha segunda casa. Acho que a primeira é minha família, mas essa é a minha segunda casa, com certeza. É a minha vida, é onde eu dediquei anos e pretendo dedicar mais anos. É a minha história. A gente tem uma semana, a gente não trabalha de segunda-feira é sagrada pra gente. Então domingo pra gente é a nossa noite de sexta-feira. Então a nossa rotina geralmente, eu não sei de todo mundo, mas a minha rotina, eu saio pra explorar a cidade. Eu gosto de arquitetura, eu adoro ver arte, adoro ver museu, adoro. Eu acho que... E a cultura da comida, eu gosto de comer. Eu sou da família italiana que gosta de comer. Então, assim, eu vou para experimentar a comida do local, entender como é que as pessoas vivem. Adoro ir em praça e observar as pessoas, como que elas, né? Como é que elas vivem, como é que elas andam, como é que elas se vestem, a arquitetura do lugar, o som. Adoro assistir show, lavar roupa também, que a gente tem que aproveitar na segunda-feira. Supermercado, ir no dentista. Então, essa turnê, ela tem 71 containers de transporte. São 1.000 toneladas de equipamentos. É muito equipamento. A tenda grande, né, que a gente chama de Big Top, ela tem 19 metros de altura. E a tenda em si, o diâmetro dela é de 51 metros de diâmetro. Ela é sustentada por 4 mastros e cada um com 25 metros de altura. Tem a capacidade de 2.600 pessoas por espetáculo. Mais ou menos a maquiagem, cada artista ele faz a sua própria maquiagem. Demora de 40 minutos a 120 minutos para fazer cada um. Mais de 34 trajes, né, de roupas, de trocas de roupas e 200 componentes, incluindo acessórios, perucas, sapatos. A gente emprega aqui, cada cidade que a gente chega, a staff local são mais ou menos 150 pessoas que a gente emprega por show. A gente usa na cozinha uma média de 25 quilos de proteína, 30 litros de leite, 100 ovos, 8 quilos de café e 45 sanduíches, de 5 a 6 bolos por dia. A nossa montagem demora mais ou menos uns 8 dias e a desmontagem são 3 dias. O Bazar, ele agora, no momento, ele tem 75 pessoas que trabalham para o circo, com 23 diferentes países.
A gente começa a fazer pipoca 40 minutos antes do público chegar. Exatamente para isso, para que a pessoa ela abre a porta, ela fala, meu Deus, eu me lembro dos meus 8 anos, quando meu avô, meu pai me levava no circo da cidade local, sabe? Então, na cidadezinha de interior, eu acho que é uma volta ao tempo o circo. Eu acho que a magia, tá nisso. Tem um momento em que, para mim, é a união de todo esse trabalho. É um momento específico que só eu tô no palco. Tem a água, que tem uma chuva, as artistas estão no palco e tem um momento que a cortina se abre e eu tô no escuro assistindo aquilo, né? Então eu vejo o artista, a chuva, o palco e as pessoas. E absolutamente, por 2 anos, eu me emocionei absolutamente todas as vezes em que aquele momento aconteceu. E só eu posso ver. Só a pessoa de props está ali naquele momento e que vê isso. Eu quero deixar isso, quero que as pessoas saibam que existe essa possibilidade. Alguém que eu saí exatamente do mesmo lugar que as pessoas que são contratadas todas as cidades aqui. Eu comecei também fazendo pipoca como local, para que as pessoas tenham esse sonho, que o sonho ele não morra, porque não achar que é uma coisa inatingível, porque é o sonho em si, para as pessoas não desistirem disso, porque ele vai, e quando ele chegar na sua cidade, tipo, dá um oi, sabe? Observa o circo, porque ele é mágico mesmo.